A Ancar Ivanhoe é uma empresa com mais de 40 anos, é uma empresa de serviços que nasceu para fazer shopping center, que valoriza em todos os detalhes o relacionamento e a proximidade. Então a minha preocupação é como crescer sem se distanciar das pessoas que fizeram essa empresa chegar aonde ela está hoje. Então a área de tecnologia entendeu que podia colaborar com esse crescimento que a gente teria e escolheu uma plataforma para que facilitasse a comunicação e a colaboração das pessoas. E a gente optou pelo Google. Nós fomos conquistados pela facilidade de utilização das ferramentas, porque hoje em 10 minutos a gente consegue organizar uma conferência via Hangout. Isso ajudou muito em alinhamento, em estar todo mundo compartilhando informações para a gente entregar o resultado da companhia. Hoje, muita gente usa Gmail fora da empresa e como a gente entrevista candidatos em todo o Brasil, a gente utiliza o Gtalk para fazer entrevistas com os nossos candidatos. Então a ferramenta do Google passou a ser um projeto de colaboração e não um projeto de tecnologia. Nós somos gente que gosta de gente. Essa é a essência de uma companhia de shopping center, onde ela reúne pessoas, não somente para comprarem, mas para terem um momento de lazer. Bom, vamos chamar aqui ao palco agora para falar então de uma maneira mais eficiente, mais produtiva de trabalhar, Mariana Carvalho, sócia e diretora de produtos do Grupo Ancar Ivanhoe. Gente, que desafio falar depois dessa fera, né? Que é a Luísa Helena, nossa parceira, nossa lojista, uma pessoa incrível que realmente está fazendo a diferença no varejo. Eu vou rapidamente, em primeiro lugar, apresentar brevemente a Ancar para vocês. Google, muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui compartilhando como é que a gente está usando tecnologia e como é que a gente está enxergando que isso pode ser a ferramenta do futuro, que já é mais do que presente. Então, nós somos uma das líderes do mercado aqui no Brasil. Nós nascemos há mais de 40 anos. Estamos em todas as regiões do país, somos uma empreendedora e administradora de shopping centers e hoje temos na nossa carteira um grupo de 22 empreendimentos espalhados pelo país. Em 2006, nós nos associamos à Ivanhoe Cambridge, uma empresa canadense, né, uma empresa do mercado, uma das 10 maiores empresas do mercado imobiliário do mundo, são muito fortes em aspectos de empreendimentos imobiliários comerciais e também shopping centers que entraram no Brasil através da associação conosco. E isso nos deu um grande impulso e é uma associação muito frutífera, a gente compartilha de valores e somos muito parecidas, e isso é muito bom. Somos uma empresa bastante humana, onde o foco no relacionamento, onde o foco no colaborador é muito grande. Como a Luísa Helena, a gente acredita que o trabalho com o colaborador é fundamental para que ele possa servir ao nosso consumidor. A gente tem um negócio que tem 2 stakeholders macro, o lojista e o consumidor dos shoppings. Então, a gente tem que o tempo todo trabalhar com os dois. Então, estamos na lista do Great Place to Work, para nós é um orgulho enorme, não só porque é bom ganhar prêmio, é ótimo ganhar prêmio, mas porque é uma forma da gente balizar o nosso clima organizacional da companhia. O quanto o nosso colaborador está feliz, está satisfeito, e a tecnologia também está inserida nisso, porque a felicidade passa pela otimização de tempo, passa por mais tempo livre que ele tenha com a família, enfim, por todas essas coisas que a gente sabe que fazem a diferença na sua felicidade. Então, para nós, é uma maneira da gente estar o tempo todo balizando como é que o nosso colaborador está em relação ao clima organizacional. Esse ano entramos aí no ranking da lista de varejo e ficamos muito satisfeitos. É uma lista que é muito fácil de entrar. Muito fácil não, é difícil de entrar, é muito mais é fácil de sair. É muito difícil de entrar, mas é mole sair. Então, ano a ano, a gente está fazendo um esforço para a gente se manter na lista do GPTW e somos a única do nosso segmento que faz parte dessa lista hoje. Vocês estão me vendo bem daqui de baixo? Vocês preferem que eu suba? Tá bom assim? Ok. Aí um pouquinho dos nossos números, né? Os 22 shoppings a gente atende a 25 milhões de consumidores por mês, né? Temos aí mais de 4 mil lojas com 10 bilhões de vendas por ano. Estamos realmente espalhados por todo o Brasil, de Porto Alegre a Porto Velho, né? Passando pelo Rio, passando por São Paulo, Cuiabá,
interior também, Brasília, enfim, temos uma carteira extensa aí de shoppings de todos os níveis, atingindo diferentes classes sociais. Como é que aconteceu um pouco assim dessa entrada da tecnologia na nossa empresa? A gente cresceu muito rápido, né? Foi fruto da associação com a canadense também. Acabou que a gente cresceu 4 vezes em 6 anos. A gente está falando aí no último período, né, onde em 2011 a gente efetivamente fez uma entrada maior da tecnologia na nossa vida, mas foi muito fruto desse crescimento, porque a gente começou a ter um desafio de lidar com enorme volume de dados, ter que facilitar a comunicação. A gente tinha que estar presente, sem estar presente fisicamente, necessariamente, porque em muitas cidades do Brasil, da agilidade, né, e a proximidade, e isso fez com que a gente tomasse algumas decisões que foram bastante importantes nesse aspecto. E uma delas foi decidir ir para a tal da nuvem. Mas o que é nuvem? Mas a nuvem é aonde? Como é que funciona isso? Foi um paradigma também para a gente entender esses novos conceitos, né, essa migração, como até a Luísa estava falando, a dificuldade da gente tomar uma decisão de migrar, né? Escolhemos a Google para trabalhar conosco, muito também em função da facilidade, todo o trabalho que a Google tem com o usuário, com as pessoas, com quem está usando, né, a ferramenta, porque a gente sabia que ia ser um conceito de ter que fazer um trabalho de migração de cultura, né? Então, tinha todo esse trabalho para ser feito. Foi muito interessante, porque na nossa capacitação de migração, ou convencimento de migração, o nosso gerente de TI, Fernando, que está aqui com a gente, nos fez essa provocação. Olha, a gente antes trabalhava com Outlook, né? Esse aqui, o da esquerda, é o nosso marido Outlook. Ele é assim, meio preguiçoso, ele não gosta muito de avançar, ele é lento, mas ele faz um excelente pudim de leite. Agora, a gente vai ter um marido parecido com o George Clooney. Aí as mulheres... Ele tem N qualidades, mas ele não faz pudim de leite. Então, o Google não faz o pudim de leite que o Outlook fazia. Você quer voltar? Isso tudo para mostrar que é natural. Você larga coisas que você estava habituado, né? Práticas que você estava habituado, a forma de fazer, a forma de navegar. Você precisa largar o passado para você abraçar o futuro, né? Então, tem todo um trabalho de mobilização das equipes e mobilização da empresa para que isso seja feito. É difícil, mas é totalmente possível de fazer. E mergulhamos nesse mundo, né? Muitas ferramentas à nossa disposição, o Gmail. Na verdade, era interessante, porque a gente foi entender, a maior parte das pessoas já tinha o Gmail, então já era uma coisa interessante na nossa migração. Quer dizer, pessoalmente, todo mundo já estava inserido, né, naquele universo, né? Então, Gmail, Google Drive para compartilhar os arquivos, toda a parte de compartilhamento de arquivos, o Bill falou muito sobre isso também, né? As comunidades, a gente tem uma comunidade chamada Marqueteturações, que une marketing, arquitetura e operações, né? Com membros, e a gente compartilha boas práticas, usa, de fato, as comunidades para falar sobre assuntos relacionados à área. Todas as agendas são abertas, né? Então, você pode olhar... Deixa eu olhar como é que está a agenda da Mariana para ver se eu posso agendar um compromisso com ela. Então, a facilidade, realmente, de visualização e que gera economia de tempo, que gera produtividade, é muito grande, né? Smartphones, as pessoas estão muito nos aeroportos também, estão muito em outras cidades. Então, hoje, a gente acho que já internalizou isso, e os Hangouts também, né? Usamos muito. Ontem eu usei com um grupo grande de colaboradores de Fortaleza, tinha umas 30, 40 pessoas de Fortaleza, a gente fez um hangout, e é muito bacana receber depois uma mensagem dizendo: olha, obrigada, né? A sua fala fez a diferença, me motivou, melhorou a minha autoestima, no sentido de a gente ver que a gente está fazendo a diferença, tudo o que você disse. Como é que a gente pode, à distância, eu do Rio de Janeiro,
falando diretamente com Fortaleza, e tem um impacto tão grande. A gente não precisa estar fisicamente via, né, a fala que a gente assistiu hoje do Bill. Não fez a menor diferença ele estar aqui fisicamente ou não. Como a gente tem que entender que não faz a menor diferença nas nossas empresas também. E o que isso gera de economia, né, de necessidade de você não ter que ficar indo nessa economia de dinheiro e economia de tempo, o que é igual a produtividade, né? Mais qualidade de vida também. Então, ele realmente é muito eficaz e tem sido muito interessante como é que a gente tem se aproveitado de todas essas ferramentas. Olhando um pouquinho agora, começando a olhar para fora, né, não só para o colaborador, mas para o mercado, a gente identificou que existia uma oportunidade de criar um braço da Ancar que pudesse falar sobre experiências digitais, né? Como é que a gente poderia criar um ambiente de experimentação com nossos públicos, como é que a gente poderia melhorar as experiências dos usuários. As pessoas hoje estão caminhando para serem digitais. Então, como é que a gente poderia otimizar isso? E a gente criou a Ancar Labs, que essencialmente tinha a união das áreas de marketing e de TI, né? Antes disso, TI trabalhava para lá, marketing trabalhava para lá. TI era uma área técnica, né, que sabia lá o que eles estavam fazendo, mas eles eram um grupo de profissionais técnicos. E eles tinham que entender como é que eles vão criar coisas para o cliente se eles não conhecem o cliente, eles não entendem do cliente. Então, a gente percebeu que havia uma necessidade grande de integração dessas duas áreas, e o Ancar Labs nasceu muito com essa premissa, né? E nós tivemos também uma ideia de incubar o Ancar Labs dentro de uma empresa de tecnologia. Nós não somos uma empresa de tecnologia, e a gente foi buscar um parceiro que só pense isso o tempo todo, que pudesse nos ajudar nesse processo. Encontramos a CIT, que é uma agência, uma empresa de tecnologia que é parceira do Google, inclusive, e que ajudou a gente a usar a tecnologia como ferramenta para aprender o comportamento das pessoas, né, e reverter isso como aprendizado para geração de valor para os lojistas e para os nossos clientes. Então, a gente também acha que a ferramenta, a tecnologia, é o meio, ele não é o fim, né? Ele é um meio para a gente chegar aonde a gente quer. Então, o primeiro ponto do Ancar Labs foi a gente unificar uma plataforma de back-office. Então, os nossos consumidores, por exemplo, interagiam com a gente numa ida ao fraudário, ele preenchia lá um cadastro. Num acesso ao site, ele preenchia um cadastro. Numa participação numa promoção, ele preenchia um cadastro. Essas coisas estavam isoladas, né? E a gente, então, integrou isso numa mesma plataforma, de forma que a gente enxergasse que aquele único cliente tinha feito aquelas interações respectivas. Então, a gente organizou toda a parte de back-office para que a gente pudesse trabalhar adequadamente o nosso CRM. Depois, a gente foi trabalhar para frente. Vem cá, o que o consumidor, na verdade, enxerga quando ele acessa o nosso site, por exemplo? Cada site tinha uma linguagem. Cada shopping tinha uma linguagem, né? Não havia uma unidade, e a gente achou que existia um campo enorme para a gente trabalhar aí, e escolhemos o caminho do Smart Canvas, né? O caminho de fazer os cards. O Smart Canvas é um modelo, um formato que permite diversas interações. Você faz o que você quiser nesses cards. Era uma forma da gente poder integrar o lojista. Quer dizer, hoje a gente pode oferecer os cards para o lojista usar e para oferecer produtos e alternativas e promoções para os clientes também. E ele é machine learning. Quer dizer, o consumidor vai enxergar, na verdade, o site vai aprender os gostos daquele consumidor e vai se apresentar para ele de forma customizada para ele. Então, a minha primeira página de um shopping pode não ser igual à primeira página dele do mesmo shopping, porque ela aprende com a nossa navegação. Isso permite a gente ser muito mais assertivo com o que um consumidor quer e trabalhar de forma customizada, né? Em seguida a essa questão do Smart Canvas, a gente foi pensar, mas, ok, então a gente agora já organizou o back-office, a gente organizou a maneira como a gente está se apresentando digitalmente para os nossos clientes. Como é que a gente traz o digital para dentro do shopping? Como é que a gente melhora
a experiência digital dele dentro do shopping. Entendemos que o melhor caminho seria o Wi-Fi. Então, o Wi-Fi hoje é básico. Quem é que não usa Wi-Fi? E quantas vezes a gente vai num lugar que tem uma rede de Wi-Fi ruim? Não funciona, né? Ou precisa botar lá um cadastro gigantesco para você participar da rede Wi-Fi do local. É um inferno. Então, a gente resolveu atacar esse problema, né? Fomos pesado no Wi-Fi, colocamos, então, as antenas de Wi-Fi em cada shopping, identificamos onde a gente precisava colocar essas antenas, e hoje isso está basicamente instalado em toda a rede. Aprendemos com a usabilidade dessa questão de usuário, de login, de senha, de cadastro. Então, hoje a gente já está melhorando isso absurdamente. O que a gente cadastra hoje é o aparelho, não é o cliente. Então, se alguém se cadastra pela primeira vez, se ele for novamente com aquele aparelho, ele não precisa, de novo, botar login, botar senha. Quem é que lembra da senha? Ninguém lembra. Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar olhando como a gente facilita a vida do cliente, né? E outras informações que a gente consegue obter são dados muito interessantes desses clientes que usam o Wi-Fi. Por exemplo, o mapa de calor do shopping. Como é que é a circulação no shopping, né? Por onde eles estão circulando mais, por onde eles estão circulando menos. Eu consigo totalmente acompanhar o que ele está fazendo e aonde ele está navegando dentro do shopping, quando ele está lá comigo. Evidentemente que com a permissão dele, né? Ele precisa dar essa permissão no início. Em seguida a isso, a gente criou uma plataforma, né, de Big Data, entrando já no assunto Big Data, que basicamente foi a gente se aprofundar na questão do conhecimento do cliente. Então, quando o cliente está logado, a gente acompanha, de novo, o que ele está olhando quando ele está dentro do shopping. Ele está fazendo showrooming, ele está olhando outros sites, né, os sites de e-commerce, que ele pode estar fazendo comparação com preços das lojas físicas. Isso se chama showrooming, para quem não conhece. O que ele está fazendo? O que ele está olhando? Então, a gente consegue identificar, né, numa nuvem de palavras, que nomes estão aparecendo mais. A gente consegue... Vocês podem não estar enxergando, mas eu estou resumindo aqui, onde que ele está circulando, e a gente começa a poder criar características dentro de cada segmento, para poder enxergar melhor por onde cada um está circulando. Então, a gente começa a ter um nível de informação do consumidor que a gente nunca teve. Porque os shoppings, na verdade, não tinham esse nível de informação. Quem tinha eram as lojas. A loja consegue saber quanto o cliente comprou, quantas vezes ele está vindo, né? A gente não conseguia ter um nível de informação tão acurado do consumidor. Pela primeira vez, a gente está conseguindo isso e a gente tem que tomar partido, né? Então, isso tudo também a gente usou a tecnologia Google, que nos ajudou bastante nesse processo. O primeiro trabalho que a gente fez foi fazer uma plataforma, né, um painel de Big Data, para que a gente experimentasse. Já fizemos os testes. Experimentação, gente, é padrão em uso de tecnologia. A gente tem que experimenta, ajusta, experimenta de novo, testa, volta, mexe, ajusta. Então, essa questão da prototipagem, da experimentação, faz parte do negócio, né? Então, primeiro painel que a gente usou, a gente conseguiu on time, o cliente estava lá no shopping, a gente sabe que ele chegou, começa a perceber o que ele está querendo, e a gente pode estar naquela hora, oferecer para ele o que ele quer. Mandar um catálogo de ofertas de um lojista, né? Mandar, ajudar, porque isso ajuda os nossos lojistas a venderem. O nosso meio de venda é o lojista. Então, como é que a gente faz para ajudar eles e para que a tecnologia facilite esse processo? E o próximo passo que a gente vai fazer é tentar automatizar esse sistema, né? Esse trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. Outras questões de tecnologia, né? Aplicativos de shopping, aplicativo para facilitar pagamento de estacionamento. O WhatsApp agora está virando uma ferramenta de atendimento ao cliente. A gente está tendo bastante sucesso com isso. Então, você precisa saber qualquer informação do shopping, você manda uma mensagem via WhatsApp para uma central e eles te respondem imediatamente. Outro dia, o WhatsApp do Rio Design marcou o cabeleireiro para mim no shopping. Falei, olha, em vez de eu pegar o telefone do cabeleireiro, ligar para o cabeleireiro, você pode marcar para mim 8 horas da noite? Eu quero cortar o cabelo? Perfeitamente, senhora, está marcado. Nossa, tudo que eu quero como cliente
é um atendimento assim, né? Então, é bem interessante. Olhando um pouquinho para tendências, rapidamente. A Luiz Helena falou do NRF, né? A gente também vai, a gente acompanha, e, de fato, 2012 o online era apenas uma ameaça, né? 2014, não, o online é um complemento da loja física. 2015, não, a loja física é importantérrima, 80% das pessoas preferem comprar em loja física e os gastos delas é 6 vezes maior quando elas compram em loja física. Quer dizer, temos um cliente omnichannel. Independente de onde ele vai comprar, ele quer ser atendido, ele pode começar num lugar, terminar num outro, né? Começar online, terminar offline, começar offline, terminar online. A gente tem que entender isso. Isso não volta. Vai ser assim, né? Então, essa força da loja física realmente é uma coisa muito importante, porque tem essas questões, né, do atendimento, tem essas questões de a loja hoje necessitar de ser um momento de experimentação, de educação do lojista, enfim. Tem muita coisa que a loja precisa saber, que quando você faz, na verdade, a conversão, é a mesma coisa do shopping. O shopping hoje virou um lugar de entretenimento, virou um lugar de curadoria, né? Virou um lugar onde a gente tem que envolver as pessoas, tem que contar histórias, tem que dar o que ele precisa, tem que facilitar a vida dele. Muito entretenimento, muito serviço. A compra ela vai ser uma consequência. Então, a gente já está trabalhando com esse conceito na cabeça, né? A gente sendo realmente um hub de acontecimento de coisas. E o nosso foco com o uso da tecnologia tem sido fazer uma parceria e uma aproximação maior com os nossos lojistas, como é que juntos podemos unir forças para fazer isso, e essa interação com os clientes que eu falei com vocês. Nosso trabalho nas redes sociais também tem sido bastante ativo, a gente tem aprendido muito com a questão das redes sociais. Eu preferi trazer esse tema para vocês através de um case, e que eu vou mostrar para terminar. Então, eu vou mostrar o case do hashtag Força Nova América. Aqui, eu não combinei com a Luiz Helena, mas a gente também vai ter um problema parecido, vocês vão ver, né? O Nova América é um shopping nosso baseado no Rio de Janeiro. Era uma antiga fábrica de tecidos da década aí de 1925. Nós pegamos esse prédio antigo e fizemos um shopping que, depois de várias evoluções, hoje é um dos maiores, é o maior multiuso integrado do Rio. O que é isso? Ele tem shopping, salas comerciais, tem mais de 1.000 salas comerciais lá dentro, tem 2 hotéis lá dentro, né? Tem um atendimento médico lá dentro, enfim, tem uma universidade, ele virou um grande hub. E isso também está em uma das tendências do segmento de shopping centers, né? Bom, esse shopping sofreu um incêndio. Eu não combinei com ela, pois, por acaso, estamos falando de uma mesma situação, né? Esse shopping no carnaval desse ano sofreu um incêndio, sábado de carnaval, ou domingo de carnaval, já não me lembro mais, enfim, foi atingido por um incêndio onde cerca de 25%, né, da sua estrutura foi abalada. Bom, problema, graças a Deus, não tivemos vítimas, esse foi o maior ganho que a gente pode ter, porque o resto se resolve. O que aconteceu? Gestão de crise total, a gente decidiu usar as redes sociais e a imprensa como uma forma da gente se comunicar com as pessoas. Então, vamos lançar notas oficiais. Nota oficial 1, nota oficial 2. Então, a gente ia informando as pessoas o que tinha ocorrido, né, o que de fato estava acontecendo, para que não houvesse aquela rádio corredor, aquela fofocada louca, que ninguém tem acesso à informação. Isso é a pior coisa que pode acontecer, né? E tomamos uma outra decisão. Ninguém vai ficar sem resposta. Qualquer pessoa que faça uma pergunta pela rede social vai receber uma resposta, mesmo que a gente não possa dar a resposta que ela quer ouvir. Mas a gente vai responder para ela, dizendo que, nesse momento, a gente não tem como dar aquela informação, mas que isso está acontecendo. Enfim, então, aí é o person to person, né? É uma pessoa respondendo a outra pessoa. A gente não pode dar a sensação de que a pessoa fique sem resposta. E assim foi, gente. A gente foi tendo... Cresceu-se um movimento de apoio e de solidariedade ao shopping. Esses clientes criaram uma hashtag chamada Força Nova América. Eles criaram. E a gente respondeu com a hashtag Obrigado pela Força. Então, nós criamos um diálogo, né, uma interação.
mandavam mensagens a qualquer hora e a gente respondia a qualquer hora, e eles diziam, mas vocês estão acordados? Tem alguém aí, como se dissesse, tem alguém aí que está preocupado em responder para a gente a essa hora e não vai deixar para daqui a 24 horas? Então, foi uma forma muito interessante de interação com eles. E a gente acabou realmente nos surpreendendo com o resultado. Porque em 4 dias a gente alcançou, né, mais de 2 milhões de pessoas, né, 204 mil compartilhamentos, curtidas, enfim. Ficamos nos Trend Topics Brasil e 5º lugar no mundo com esse assunto. Então, foi uma comoção geral, e a tecnologia ou a internet foi a ferramenta que eles usaram para manifestar essa comoção. E depois isso partiu, os posts continuaram. Só que aí eles foram para o físico, porque o shopping abriu 3 dias depois. Fizemos uma força-tarefa incrível, mais de 400 pessoas trabalhando no shopping, porque a gente sabia da necessidade dele abrir, né? Havia uns lojistas que não tinham sido atingidos. Então, o shopping abriu 3 dias depois, a gente botou um único anúncio no jornal, foi a única coisa que a gente fez, em mídia impressa, né? E eles se manifestaram dessa maneira. Eles colavam posts, né, nos nossos totens, falando das informações, de carinho, de apoio, de solidariedade, e a gente depois transformou alguns desses posts em peças dentro do mall, né? Então, foi um exemplo muito interessante de como a gente pode realmente, através da tecnologia, se relacionar com as pessoas, né? Elas estão lá, e a gente pôde perceber a construção de um trabalho de 15 anos de consistência no valor dessa marca. Para terminar, eu queria rapidamente passar esse vídeo, que foi o dia em que o shopping abriu para os clientes, e que tem depoimentos de clientes para vocês perceberem a relação do cliente com o shopping, que é muito, muito bonita e nos emocionou muito. Quando começou a ver pela televisão o que estava acontecendo, a gente ficou muito triste, né? A gente falou, agora, o que está na nossa casa, tudo que a gente faz é lá. Então a gente tem uma ligação muito grande com Nova América, o shopping da nossa família, a gente sempre está aqui. E aí eu recebi a notícia pelo celular. No começo pensei que era brincadeira dos outros, realmente fiquei triste. As pessoas brincavam, pô, Léo, tá sabendo, não sei o quê? O teu shopping tá pegando fogo. Ah, o shopping Nova América pegou fogo. Aí eu procurei saber a parte do shopping que estava pegando fogo. Se era toda, se era aqui. Eu falei, nossa, aí a gente já rola um desespero, porque assim, faz parte mesmo do dia a dia, o meu dia a dia. Mas eu fiquei muito triste, porque assim, a extensão da minha casa, sinceramente. A gente ficou muito triste de ver aquelas labaredas todas. Era assim, a sensação era assim, era a nossa segunda casa, porque para mim, pro meu marido, pro meu filho, é uma segunda casa aqui. Então, assim, foi uma sensação assim de vazio. Mas eu vi aquela coluna de fumaça subindo e eu comecei a queimar por dentro junto. Então hoje, quando eu vi no jornal que o Nova América abriu as portas, eu falei assim, hoje nós vamos lá, entendeu? Vamos conferir que o nosso cantinho ainda está lá. A gente vê que as pessoas estão vindo assim, o shopping está cheio. É muito legal de ver que as pessoas estão aqui. Então, eu gostaria muito de falar para as pessoas que podem estar com receio de vir ao shopping, para os lojistas que perderam, né, as suas lojas, que assim, nós que somos público fiéis do shopping, vamos estar aqui. Fiquei emocionada demais. Quando vi estacionar o carro, vi o estacionamento tudo direitinho, já fiquei feliz. É um shopping que a gente ama. Eu acredito no Nova América, porque o Nova América é feito de mais do que pedra, mais do que cimento. Ele é feito de gente. Entendeu? Aqui não é um centro comercial. Aqui é uma família. O Nova América é uma família. Eu faço parte dela. E não pode desanimar, não tem como parar. A gente não pode também, por causa de um fogo, uma chama,
deixar a nossa chama apagar, entendeu? Aquela já foi apagada, a nossa não pode. Eu acho que agora é o momento da gente se unir, não deixar o nosso Nova América para trás. Então, gente, vocês veem a apropriação das pessoas. É o nosso shopping, é a nossa casa, ele é feito de pessoas. Quer dizer, essa humanização não é a tecnologia que faz, mas a tecnologia pode intensificá-la. Pode ser uma ferramenta maravilhosa para intensificá-la. Isso é uma história criada em 20 anos, o shopping fez 20 anos essa semana, né? O shopping está aí, muito bem. Enfim, os shoppings são equipamentos muito fortes, eles não vão acabar. A gente tem que aprender a acompanhar a evolução, né? De acordo com o comportamento do consumidor. Como precisamos acompanhar, com inovação, aproveitando para usar a tecnologia para nos dar mais ferramentas ainda para a gente poder trabalhar isso e poder trabalhar o nosso colaborador. A produtividade, nesse momento difícil, se a gente fosse pensar em todos os nãos que existem, é sentar e chorar. Então, a gente tem que fazer acontecer. Tem que realmente, vai lá e faz, né? Vamos olhar como oportunidade e vamos fazer acontecer. Então, eu posso dizer que o Google só nos trouxe benefícios. Realmente está sendo muito interessante a nossa parceria, as ferramentas são fáceis de usar, né? E é uma questão de você fazer o trabalho de aculturamento da companhia para que isso possa realmente ser implantado. Então é isso, muito obrigada, foi ótimo passar essa manhã aqui com vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada.